Segunda pergunta do Matheus, olha só, ele diz assim: Lucilene, eu pressuponho que os meus gostos não são interessantes, que as coisas de que gosto e que tenho a oferecer não são boas, e muito menos do interesse de quem está comigo. Como lidar para ter uma vida social melhor? Muito interessante, né? Ele está falando aqui que ele não tem um amor incondicional por si mesmo, ou seja, ele não sente que ele pode oferecer algo de fato interessante para uma outra pessoa. E isso acontece com tantos de nós, não é mesmo? Isso já aconteceu comigo por tantos anos da minha vida também. Não acreditar que eu tinha algo nobre, algo interessante para os outros. E então eu sempre me excluía. Por isso eu sempre falo aqui para vocês que eu tinha uma fobia social bastante grave, né? Porque eu acreditava que realmente eu não era interessante de forma nenhuma. E isso é autoconhecimento que muda. Porque assim, tem muito a ver com orgulho, né? A pessoa que se exclui, ela geralmente é muito orgulhosa, como eu era também. Eu pensava que eu tinha que estar perfeita para ter algo a oferecer ao outro. Então eu ficava lá no meu mundinho, porque a perfeição não vinha nunca e não veio até hoje, né? Então eu tô aqui de Lucilene mesmo, né? E é isso que a gente tem a oferecer, é o que nós somos. Mas de repente, quando a gente tá fazendo isso de um modo autêntico, isso alcança o coração do outro. Porque tudo que nós precisamos é fazer o outro sentir que nós estamos ali de verdade. Não é uma farsa, né? Eu tô ali inteiro para você. Você pode estar comigo também. Então, isso fala de um processo de autoconhecimento que é necessário. Porque eu preciso entender todo esse orgulho que tá me impedindo de ver que eu realmente tenho valor. Nós somos tão poderosos, tão potentes. Por que será que nós nos excluímos tanto da vida dessa forma? Por que será que nos desqualificamos tanto? E por que será que achamos que temos que chegar à perfeição para termos alguma coisa a oferecer? Isso fala muito do nosso orgulho. Então, a nossa dor, essa questão de nós sermos vítimas da vida, de não sermos tão queridos pelos outros, essa nossa insegurança fala muito da nossa necessidade de sermos perfeitos para daí ter o que oferecer para o outro. Então não vale assim. É preciso que a gente se arrisque um pouco, que a gente comece a se arriscar um pouco, porque é surpreendente como as pessoas podem nos aceitar. Eu mesmo, na minha vivência, depois que ultrapassei as barreiras da minha fobia social, fiz 12 anos de rádio, e quantas milhares de pessoas me aceitaram do jeito que eu sou. E é isso que me anima pela vida, a estar com pessoas, a estar aqui com vocês agora, porque estou me sentindo aceita por vocês também, né? Mas antes disso, eu mesma precisei aceitar o jeitão peculiar de Lucilene de ser. Esse meu jeitão que é Lucilene. Então, amem ou odeiem, né? Quando a gente é a gente mesmo, não tem meio termo. Ou as pessoas vão nos amar ou não gostar mesmo da nossa companhia ou presença. E nós precisamos também aprender a tolerar isso, né? Que nós não vamos ser amados por todo mundo. Porque, na verdade, muitas vezes nós nos excluímos porque nós queremos ser amados pelo mundo inteiro. E não vai fluir dessa forma. Nós vamos ser criticados, nós vamos ser indesejados, mas aqueles que hão de estar conosco estarão de coração. E é isso que importa. Não que a gente agrade a todo mundo, mas que a gente agrade aqueles que hão de ser nossos companheiros de viagem pela vida. Que tal essa proposta? Boa, né? Joia! Também temos uma outra pergunta que é essa: será que eu terei força para reconhecer que vivi uma vida cheia de condições? E como posso me desvincular dela e encontrar o verdadeiro amor incondicional? Quando e como terei coragem de buscar o amor incondicional? Profundo isso. Fala de coragem. E é justamente isso, coragem, né? Agir com o coração. Isso nos falta muito nesse tempo. Nós estamos muito acreditando que nós temos que seguir a multidão, né? Como é que as pessoas estão fazendo? E não olhando para o nosso próprio coração. Como é que é ser eu? Como é que eu experimento essa situação sendo eu mesmo? Então, essa pergunta é sobre isso. Como é que eu terei força para reconhecer que eu vivi uma vida cheia de condições? É necessário realmente força. Por isso que o autoconhecimento é um caminho delicioso e ao mesmo tempo tão doloroso. Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é, como diz aquela música, né? É delicioso, mas também é dolorido. Então, é uma mistura de coisas que às vezes nós temos dificuldade de experimentar. É preciso ter coragem. Como eu vou ter essa coragem? Quando eu puder me conhecer o suficiente para então não cobrar demais de mim. Quando eu não cobro demais de mim, então eu passo a não cobrar demais do outro. E aí eu encontro pessoas ideais por toda parte. Sabe, quando nós estamos mais dispostos a dar do que a receber, quando nós estamos dispostos a acolher as pessoas como elas são, sempre que as pessoas chegam na minha vida, eu procuro entender por que elas chegaram à minha vida e por que essas pessoas e o que
isso está me dizendo. Eu tenho um rapaz que poda a minha grama aqui em casa e eu falo para ele, ó, hoje eu vou ser sua servente, eu vou ajudar você hoje, tá bom? E ele ri de mim, né? Ele acha interessante a dupla que nós fazemos, porque eu gosto muito de plantar também. E eu vou perseguindo ele, perguntando coisas para ele, da vida dele, e ele pergunta sobre mim também. É uma interação muito boa. Eu aprendo muito com ele, porque ele é uma pessoa que ama muito o que ele faz. Em toda a simplicidade da vida dele, ele gosta muito do que ele faz. Então, ele me acrescenta e eu o acrescento, né? Agora, eu tenho uma equipe muito jovem me ajudando com a internet e eu fico pensando, essas pessoas não estão comigo à toa. Eles estão me ensinando muito e eu quero também acrescentar a vida deles. Então, eu procuro acolher as pessoas que vêm até mim de uma forma muito especial. Eu procuro entender como que elas podem se vincular à minha vida e como elas podem me abençoar e eu abençoá-las. E isso é maravilhoso quando nós entendemos que as pessoas não são perfeitas, mas elas nos acrescentam extraordinariamente exatamente do jeito que elas são. É fabuloso quando nós entendemos isso e simplesmente acolhemos as pessoas exatamente com aquilo que ela tem a nos oferecer naquele momento, sem esperar over. E é impressionante. Quando você aceita a pessoa fica livre. E quando a pessoa fica livre, ela te oferece o melhor dela. Eu tenho visto isso por toda parte na minha vida. Em toda parte que eu vejo pessoas e que eu ofereço o melhor de mim, porque eu sei que eu tenho muito a oferecer, né? A dádiva da vida eu tenho, esse brilho nos olhos que a vida me deu, eu tenho. Então, eu tenho procurado, apesar de eu me sentir, por um lado, tão pequena, por outro lado, eu sou infinita, como o universo, né? Tenho tudo o que existe e também é meu, né? Porque eu sou um ser humano, é poderoso demais isso. Então, eu tenho oferecido as minhas dádivas e em resposta, mesmo que eu não espere nada, eu tenho recebido muito também. Eu posso testemunhar isso a respeito da minha vida e eu sei que você sabe que isso é verdade, porque você pode me ler. Pode ser que você, tendo se tornado adulto, tenha perdido um pouquinho essa habilidade de ler as pessoas. Mas se você quiser usar essa sua intuição, você ainda a tem. Assim como quando você era criança. Você sabe que eu tô falando a verdade para você. As pessoas sempre sabem quando elas são acolhidas. E quando elas são acolhidas, elas oferecem o melhor. E isso é fantástico. E é isso que eu quero cultivar aqui entre nós também. Mesmo que você esteja aí longe de mim fisicamente, você ainda pode me ler, mesmo aqui de longe. Você tem essa capacidade. Eu quero que você veja essa verdade em mim, que eu capte também a sua necessidade, a sua verdade, a sua dor, para que a gente possa crescer junto. É isso que é delicioso no ser humano. Poder crescer nesse nível de poder, né? Porque nós somos muito poderosos e juntos somos mais poderosos ainda. Vamos acolher um pouco mais as pessoas, mesmo que elas não sejam perfeitas. Esse é o melhor amor incondicional que nós podemos, porque nós não temos um amor realmente incondicional, mas acolher é o melhor que nós podemos.